Eu gostaria de passar algumas ideias para vocês, porque algo que tem me fascinado a respeito de todo o trabalho, são algumas propostas que às vezes fogem um pouquinho do dia a dia. Eu gostaria de dar algumas ideias que estão relacionadas principalmente com a questão dos nossos queridos amigos, os dinossauros. Vamos tratar um pouquinho deles. Quando nós pensamos em termos desses grandes animais, mais uma vez a pergunta que nós temos é a questão voltando ao passado, como tudo teria começado. A questão principal é essa discussão: será que seres humanos e dinossauros foram contemporâneos? Os dinossauros, quando eles viveram, como que eles desapareceram? Todas essas questões são questões de grande importância para a gente. Dentro do contexto dos criacionistas, um grande grupo deles tem dito o seguinte, que seres humanos e dinossauros foram contemporâneos, principalmente porque a proposta criacionista é que vida teria surgido simultaneamente, ou seja, teria sido criada simultaneamente. Vamos ser bem específicos. Existe também uma razão para crer que esses animais, os dinossauros, teriam vivido pelo menos até alguns séculos atrás. E o desaparecimento, ou seja, o não conhecimento de nenhum dinossauro vivo hoje, pode ter sido devido a mudanças ambientais, mudanças climáticas também. Então, deixe-me tratar um pouquinho a respeito disso. Existe um contexto muito interessante quando nós pensamos a respeito dos dinossauros, está relacionado com o próprio termo dinossauro. Muitas pessoas chegam e falam assim, mas você pega a literatura antiga não existe nada falando a respeito de dinossauros. É verdade. Mas por que não? A resposta é simples, porque o termo é recente. Esse termo foi um termo praticamente criado no ano de 1841, Richard Owen. Richard Owen, ele pegou duas palavras, Deinos e Saurus. Deinos, vocês sabem o significado, terrível, Saurus significa lagarto, réptil. Então, dinossauro significa um réptil, um lagarto terrível. É uma palavra nova, uma palavra recente. Muitas pessoas têm dificuldade de entender esse contexto, principalmente porque na nossa mente parece que as palavras sempre tiveram aquele significado. Um exemplo que eu acho interessante a respeito disso. Se eu chegar para você está lá na universidade ou está lá fazendo ensino médio, vamos supor que a sua escola tem um laboratório. Eu chego para você, peço para você, falo o seguinte, vai lá no laboratório e traz o monitor para mim. O que você me traria? Ou quem você me traria? Porque monitor, hoje, se você perguntar para a galera mais jovem, o pessoal mais jovem pensa em monitor, aquele negócio do computador. Monitor é a pessoa responsável pelo laboratório. Ele é o que monitora o laboratório. Então você vai pedir para alguém falar, traz o monitor. Então você vai levar o monitor, vai levar a pessoa. Não chega com aquele pedação lá do computador desse tamanho e fala, está aqui o monitor. Não é isso que eu estou pedindo. Palavras ganham significados diferentes também. É muito interessante porque quando você olha os registros antigos, nós encontramos certas palavras que chamam a nossa atenção. Por exemplo, a palavra serpente. Por que o pessoal usa tanto essa palavra serpente nos registros antigos? Porque a palavra serpente era o termo técnico que se referia a répteis. Por exemplo, um crocodilo era uma serpente. Hoje não. Então tudo era serpente. É por isso que nos registros antigos nós encontramos o quê? Serpentes voadoras. Já viu alguma serpente voadora? Não, peraí, traduz. Coloca na terminologia de hoje. Em vez de serpente, a gente usa a palavra réptil. A réptil voador tem muito no registro fóssil. Tem bastante deles. Tem umas serpentes de pescoço muito comprido. Mas serpente não tem pescoço. Depende. Réptil tem. Então nós precisamos entender o significado dessas coisas. Deixe-me apenas fazer um pequeno parênteses teológico, que é muito legal nisso aí. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, mas aquela historinha lá na Bíblia, né, de Adão e Eva e a serpente, todo aquele negócio bonitinho. Tem aquelas ilustrações bonitas também, que aparece uma árvore aqui assim, aparece a dona Eva. O senhor Adão nunca está por perto, mas ele deveria estar. Então está a dona Eva, o senhor Adão aqui, enrolado na árvore, tinha uma serpente. O problema é que a gente sabe que está errado. Você sabe que não era uma cobra. Porque depois que Deus amaldiçoou a serpente é que ela começou a rastejar. Antes ela não rastejava. Então aquele animal não era uma cobra. Só que a gente lê na Bíblia e as pessoas já criaram uma imagem para a gente que a gente olha para a serpente da Bíblia
e acredita que era uma cobra e não era. Então nós precisamos entender a terminologia. Bom, literatura do passado fala a respeito disso? Fala. Quando nós pensamos a respeito desses animais, esses animais literalmente eles existiram, sem dúvida. É só uma questão de você ir ao museu, chega lá no museu, você vai encontrar uma quantidade absurda desses animais. Se você puder perceber aqui, na foto lá de cima, você está vendo que tem os fósseis de alguns apatossauros ali e tem algumas pessoas por perto. Você vai perceber que o ser humano e o apatossauro não era um negócio assim descomunal, como nós vimos lá no Parque Jurássico. Não, não era isso. Mas havia um certo equilíbrio, digamos assim, entre os dois. Por exemplo, um apatossauro seria mais ou menos, altura média, tamanho de uma girafa. Não seria muito maior do que uma girafa, não. Então nós temos umas ideias assim desses animais que não é uma ideia real. É algo que nos foi passado pela televisão. Tinha coisa muito grande? Tinha, claro que tinha. Vamos tratar alguns deles daqui a pouco. O grande problema que nós temos com esses animais, e aprender a respeito deles e conhecer sobre eles, é justamente como eles eram. Por exemplo, nós temos algumas concepções artísticas que são feitas dos animais fossilizados. Você tem, por exemplo, o fóssil do Albertossauro ali em cima. Sem ofensa para nenhum Alberto aqui, mas quem descobriu o animal era uma pessoa muito humilde, então ele deu o nome de Albertossauro, porque o nome do cara era Alberto. Então ficou o Albertossauro. Nós só sabemos do Albertossauro o que ele era baseado no esqueleto dele. Mas daí senta o pesquisador, ele faz alguns estudos, algumas avaliações em termos de dentição, arcada dentária, coisas desse tipo, coloca todo esse pacote junto, e daí um artista começa a desenhar. Isso seria o Albertossauro. Então, o Albertossauro seria um animal terrível. Ele caçava, ele rasgava a carne com os dentes, ele estraçalhava os adversários, pisava em cima das formiguinhas, e coisas desse jeito, assim que você vai vendo por aí. Eu não estou querendo dizer com isso que a interpretação esteja errada, estou dizendo que nós não vimos, nós não sabemos como ele era. Imagina eu chegar para você e falar assim, imagina um animal que mais ou menos a pressão das mandíbulas dele é quase igual a dos tubarões. Ele tem condição de rasgar carne de uma forma assim, parece papel. Esse animal é de uma ferocidade, de uma violência tal, que não dá para a gente nem descrever. Muitas vezes, nem leões, nem tigres têm uma violência tal. Que animal que você está imaginando? Espero que não seja o pitbull, mas se for, é o pitbull. Você já está pensando aquele monstro gigantesco, aquele negócio terrível, aquela fera incrível. Não, é o pitbull. Ele tem uma mordida que deixa qualquer tubarão de boca aberta. Ele tem muita força nas mandíbulas dele. Agora, lembra que nós fazemos ideias. Então, quando nós trabalhamos com essa questão dos dinossauros, é muito importante saber o que nós temos, que é o fóssil, e o que é interpretação daquilo que nós temos. Imagina alguém chegando aqui no planeta Terra, vamos supor que alguma coisa aconteça e a Terra seja devastada por um cataclisma, e literalmente sobram apenas fósseis. Daí o pessoal vem escavando por aqui, chega num lugar, vê um monte de ser humano, fóssil de ser humano, tudo contorcido e tudo mais, e perto ali assim tinha um pitbull de boca aberta. Qual a conclusão? Os seres humanos foram mortos pelo pitbull, até que finalmente parece que alguém conseguiu matá-lo, mas parece que a pessoa também que o matou morreu. Ninguém sabe que o pitbull era o quê? Bichinho de estimação. Coitadinho, o pitbull está seguindo o dono e morreu todo mundo ali. Então nós precisamos entender esse contexto do que é o achado, no caso o fóssil, e da interpretação. Dos dinossauros nós temos praticamente muito interpretação. Ela tem um embasamento? Tem, porque quando você faz uma interpretação dentro da área da ciência, nós procuramos ver, por exemplo, alguns animais que têm algumas coisas semelhantes e como que eles usam essas coisas, para que não seja apenas algo assim, fruto da sua mente ou da sua imaginação. Então é importante nós olharmos isso. A ciência procura ver isso aqui, olha, ele faz isso, esse faz isso.
bom, esse fóssil tinha isso, então ele deveria fazer algo parecido. O mecanismo funciona. Agora, o que é importante é que quando nós pensamos nos dinossauros, a variedade deles era muito grande. Era um número absurdo em termos de tamanho. Agora, as cores são questionáveis, tá? Isso aí são os desenhos que nós encontramos por aí. Se a cor deles era desse jeito, a história é outra. Os dinossauros variavam demais. Por exemplo, os mais leves pesavam por volta de mais ou menos, até chegando a pesar 100 gramas. Nós já encontramos alguns pequenininhos de 100 gramas. Os maiores chegavam a pesar até 150 toneladas. Os menores chegavam a ter mais ou menos 20, 30 centímetros de altura. Os maiores, 24 metros. Então nós temos uma variedade muito grande aí dentro desses dinossauros. Os dinossauros eles foram classificados praticamente em dois grupos. Um deles, os saurísquios, e o outro, os ornitísquios. Os saurísquios eram aqueles que tinham a pelvis, os ossos da pelvis, muito parecido com os dos lagartos de hoje. Os ornitísquios, por outro lado, tinham os ossos da pelvis muito parecido com os das aves de hoje. Tanto é que acreditam-se que dos saurísquios deram origem aos répteis que nós temos hoje em dia, os répteis modernos. E dos ornitísquios, as aves e companhia limitada. E aí você tem as divisões. Algo que é muito importante a respeito dos dinossauros também é que eles, praticamente, eles começaram a ser descobertos, ou seja, os fósseis, por volta dos anos 1800. O Dr. Gideon Mantell foi um dos que mais trabalhou nisso daí, pesquisando e procurando por esses grandes animais. Então, por volta dos anos 1800, 1820, foi quando eles começaram a descobrir muitos desses grandes fósseis, desses grandes animais. O que é interessante sobre isso, aqui no Brasil, por exemplo, na Chapada do Araripe, lá no Nordeste brasileiro, tem uma quantidade absurda de fósseis, principalmente dos pterossauros. Já foram retirados de lá mais de 350 espécimes de pterossauros. Então é uma região muito rica a respeito disso. São cerca de 165 quilômetros, toneladas e toneladas e toneladas de fósseis que a gente vê ali. Eu já tive a oportunidade de estar lá, inclusive, o ano passado, em agosto, nós tivemos com um grupo de pesquisadores visitando vários dos locais onde tem fósseis naquela região. Um fóssil muito interessante que tem lá é o Santana Raptor Placidus. Por quê? É um fóssil interessante porque é um fóssil encontrado em rocha sedimentar. E sendo em rocha sedimentar, geralmente nós não encontramos algumas características que normalmente não aparecem. Por exemplo, nesse fóssil nós encontramos um pouco de vaso sanguíneo fossilizado. Isso é tecido mole. Isso aí normalmente não é fossilizado. Nós encontramos um pouquinho de pele fossilizada também. Agora, olha que interessante dentro de tudo isso. O fóssil é fascinante. Baseado no fóssil foi feito esse desenho. Isso é uma representação artística. Qual o tamanho, mais ou menos, do Santana Raptor Placidus? Se você olhar para aquele desenho, dá a impressão que ele era meio grandinho, né? Na verdade, se eu colocasse o Santana Raptor Placidus aqui em cima, tá? A patinha dele aqui embaixo, ele teria essa altura. Ele tinha mais ou menos uns 60, 70 centímetros de altura. Se você colocasse deitadinho aqui, da ponta do focinho até a pontinha da cauda, aproximadamente 1,5 metro de comprimento. Mas ele deitadinho, esticado, não é 1,5 metro de altura. É o comprimento, da ponta do focinho até a ponta da cauda. A cauda era bem comprida, o pescoço bem comprido também, mas era um bichinho mais ou menos, uns 80 centímetros. Foi interessante porque eu tenho uma foto lá com o pessoal do lado do esqueleto dele. Então, muito legal. Perceba outra vez, nós estamos tratando o quê? Do que um artista acha que o negócio é. Então, algumas vezes o pessoal até exagera um pouquinho. Mas tem alguns que são grandes. Deixa eu falar dos maiores, só para você ter uma noção. Dos maiores, dos que rastejavam por aí, o maior deles é o Argentinossauro. Aí não tem jeito. A gente perdeu de feio, foi de goleada isso daí. A gente não achou nenhum dinossaurozinho brasileiro que chegasse pelo menos perto do Argentinossauro. O Argentinossauro foi um deles descoberto. Ele não está completo, o fóssil, mas praticamente, pelo menos a informação que eu recebi, cerca de 90% do fóssil foi encontrado. E desses 90%, pouca coisa está faltando, então é possível medir distância da ponta do focinho dele até a ponta da cauda, de ponta a ponta, 40 metros. Esse animal em pé, 24 metros de altura aproximadamente.
Então era um animal meio grande esse daí, típico dos argentinos. Dos que voavam, nada contra os argentinos, tenho bons amigos da Argentina também, por favor. Dos que voavam, dos pterossauros, o maior deles era chamado Quetzalcoatlus. Esse é o nome que foi dado ao coitado do rapaz. Ele tinha mais ou menos 13 metros de envergadura. Já pensou colocar aqui dentro da igreja? O local aqui dá para uma asa, uma ponta ali, outra ponta quase que aqui do outro lado praticamente. Esse era o tamanho, pesava cerca de 100 quilos mais ou menos. Dos que viviam na água, dos plesiosauros, um dos maiores que nós temos conhecidos é o Liopleurodonte. O Liopleurodonte era mais ou menos um tipo de um jacarezão. Tá? Em vez das patas, eram um tipo nadadeiras. Ele pesava mais ou menos 150 toneladas, tinha aproximadamente 25 metros de comprimento. Segundo os evolucionistas, esses animais todos aí teriam vivido num período chamado período Mesozoico, que iria de aproximadamente 65, 66 milhões de anos atrás, até a 245, 250 milhões de anos atrás aproximadamente. Ou seja, esse pessoal todo aí, esses animais todos, os dinossauros, teriam vivido em média de 65 a 66 milhões de anos antes dos seres humanos terem pisado no planeta Terra. Daí entra a pergunta, seres humanos e dinossauros foram contemporâneos? Quando as pessoas perguntam isso, tem umas respostas que são muito interessantes. Porque para muitas pessoas, eles acham que a única coisa que os criacionistas têm de evidência são essas, os Flintstones. Então a gente poderia levar os Flintstones, apresentar o Fred, Barney, todo o pessoal, o Dino, entende? Daí seria essa evidência criacionista. Não, não é bem essa não. Quer dizer, essa não é a evidência criacionista. Algo muito interessante, não sei quantos vocês já viram ou leram a respeito disso, foi encontrado um pedaço de um fêmur de um Tyrannosaurus Rex. Os tiranossauros, havia um grupo muito grande, o Tyrannosaurus Rex, que é o Tyrannosaurus rei, esse era o maior de todos. Média mais ou menos uns 6 metros de altura. A maior parte dos tiranossauros flutuavam entre 1,80 m e 2,5 metros. Então não era um negócio exagerado, esse era o maior deles. Lembrem-se que animais do tipo réptil têm uma característica muito interessante, eles nunca param de crescer. Então o tamanho deles está ligado à longevidade. Se esses animais lá no passado viviam dezenas e até talvez algumas centenas de anos, está explicado o tamanho dessa bicharada. Nós temos uma noção disso pelas tartarugas das Ilhas Galápagos. Algumas delas chegam a ter 2 metros de diâmetro e elas estavam lá quando Darwin passou. Pode ir lá que está riscadinho do lado, Darwin esteve aqui. Estou brincando, não tem nada disso não. Tá? Mas são tartarugas gigantescas, a gente sabe que elas têm mais de 200 anos. Então tem coisas desse jeito. Nesse caso foi muito interessante, porque eles acharam esse fóssil, fizeram a datação, e a datação diz que esse animal deve ter morrido há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Agora, o que é interessante é que quando eles abriram o osso, começaram a fazer um estudo, olha o que eles descobriram lá dentro. Vasos sanguíneos, célula vermelha, fragmento elástico, aparência de fresco, tecido fibroso. Agora, como isso daí teria aguentado 65 milhões de anos? Células, por exemplo, a gente sabe, um sistema como esse, no máximo 5 mil anos. Fragmento, parte de elasticidade, isso daí não chega, estourando 5 mil anos. Ou seja, esse fóssil, esse animal deve ter morrido há mais ou menos 5 mil anos atrás. Foi fossilizado 5 mil anos atrás. Não há 65 milhões de anos atrás, como praticamente estaria sendo proposto. Nós temos evidências que foi algo recente. Daí esse questionamento fala, mas há 5 mil anos atrás tinham seres humanos aqui no planeta Terra. Eu concordo. Mas por que eles nunca falaram a respeito desses grandes animais por aí? Não sei, você já foi visitar algumas cavernas? Por que nas cavernas você encontra desenhos relacionados com esses grandes animais? Nós temos várias delas. Tem um contexto que é muito interessante, tem algumas pedras por aí que têm sido muito debatidas, são as pedras do povo Ica, aqui no Peru, e todas elas mostram desenhos de animais pré-históricos, tá? No caso os dinossauros, com uma qualidade exuberante. Alguns falam, não, isso daí não é verdade, isso aí foram forjados. Tem muita coisa que já saiu forjado por aí, isso é verdade. Mas algumas características delas, por exemplo, aí você tem uma pedra Ica, na parte de baixo, e luz polarizada no meio. Então dá para ter uma ideia, isso é um guerreiro Ica em cima de um
tricerátopo. Agora, é importante lembrar que os fósseis de tricerátomos foram encontrados há cerca de mais ou menos 100 anos atrás, e essas pedras são datadas com pelo menos mais de 500 anos. Ou seja, antes nós temos encontrado os fósseis de tricerátomos por aí, parece que esse pessoal já conhecia o tricerátopo. Um outro muito interessante, você tem, por exemplo, algumas pedras também com Tyrannosaurus rex, o que é algo surpreendente. Tá? Tyrannosaurus rex não, Tyrannosaurus. Pode ser o rex, o ponto de interrogação ali está relacionado com o rex. Porque a maior parte dos tiranossauros, como mencionei, é de 1,80 m a 2,5 m de altura. É a maior parte. Tem alguns que eram os grandes? Tem, que é o caso que eu mencionei, o Tyrannosaurus rex, esse aí podia chegar até 6 metros de altura. Não os 9 metros que nós encontramos lá com o Steven Spielberg, o pessoal lá que fez aquele Parque Jurássico. Tá? Menor do que aquilo. Bom, quando nós olhamos essa quantidade de coisas que tem por aí, a gente fica impressionado, porque são culturas de vários locais diferentes do planeta que faziam e mexiam com isso. Então nós temos vários artefatos mostrando que povos de culturas diferentes, pelo menos sabiam desenhar ou mostrar coisas parecidas com aquilo que nós vemos hoje no registro fóssil. Isso é uma pintura, por exemplo, da tribo Kuku-Yalanji, a pintura do chamado Yahoo. E tem vários animais diferentes que povos indígenas espalhados, indígenas e aborígenes espalhados pelo planeta Terra, que eles dizem que esses animais existem. Então é muito interessante. Quando nós olhamos na literatura antiga, nós temos alguns épicos muito interessantes. Não sei quem foi assistir Beowulf, mas o Beowulf que apareceu no cinema não tem nada a ver com o Beowulf da literatura. Quando você estuda literatura, eu tive a oportunidade de ler isso daí no inglês arcaico ainda. Gastei 6 meses para ler um negocinho, lá nos Estados Unidos fazia parte de uma matéria de literatura britânica, então eu tive que ler o Beowulf. E não tinha tradução, era ler daquele jeito que estava escrito lá. E para mim era quase chinês. Depois eu consegui uma tradução, tinha o inglês da época e o inglês atual. Então eu li os dois e foi muito interessante. Daí você pode ver que o filme Beowulf, que foi lançado agora, praticamente não tem nada de interessante, não tem nada que represente aquilo, nada assim. Muito da característica principal do que foi colocado nos escritos ficou diferente na tela. Por quê? Esse Beowulf foi um rei, foi uma pessoa que existiu. E esse poema épico dele, esse épico anglo-saxônico do Beowulf, trata especificamente de coisas que esse rei tinha feito durante a vida. Ele, por exemplo, ele matou várias serpentes voadoras, protegendo o reino dele. Essas serpentes voadoras, nós já vimos o significado de serpente, vamos traduzir para réptil. Ele dizia que essas serpentes tinham praticamente uma asa muito comprida, ou seja, uma envergadura de asa, poderia chegar até aproximadamente 8 metros. No meio da asa, tá, na parte de estrutura, tinham 3 pequenos dedinhos. A cauda era longa, como se fosse uma lança, tá, dessa de guerreiro. A cabeça parecia uma dessas machadinhas de guerra. A pele da asa era como uma pele de morcego. Todos esses detalhes são características de pteranodontes, da família dos pterossauros. Mas ele disse também que ele matou 2 animais. Um deles foi Grendel e a mãe do Grendel. E ele dá uma descrição de quem eram esses animais. Mas é interessante porque a mãe do Grendel no filme ficou muito interessante, né? A Angelina Jolie, eu acho que não servia para ser a mãe do Grendel, porque a mãe do Grendel era muito feia. Parecia, literalmente, era para ter sido um tiranossauro. Porque a descrição que nós temos no livro é de um tiranossauro. Agora, foi feita toda uma adaptação, porque seria muito difícil imaginar, por volta do ano 500 ou ano 600 depois de Cristo, você ter gente caçando Tyrannosaurus rex por aí, ou matando pterossauros. Então nós precisamos entender que a literatura trata, mas não com a terminologia que nós temos hoje. Dentro desse contexto, muitas pessoas têm perguntado se, no caso, as iguanas lá das Ilhas Galápagos seriam dinossauros ainda vivos hoje. Não. Nós encontramos, assim, iguanas, tem algumas coisas muito parecidas, inclusive no registro fóssil. Então não parece ser. O dragão de Komodo também não parece ser descendente dos dinossauros, mas são répteis interessantes que nós temos no planeta. Nós não usamos também essa questão de, por exemplo, o monstro do Lago Ness, monstro do Lago Champlain, esse tipo de fotos que foram tiradas por aí, como exemplos de que
de que os dinossauros ainda estejam vivos hoje, ou pelo menos estiveram vivos até pouco tempo atrás. Por quê? Porque esses animais, essas fotos, desculpe, são questionáveis, mas tem algumas que não são questionáveis, como por exemplo, essas fotos foram tiradas no ano de 1925, lá na Califórnia, na Baía de Monterey, na praia chamada Moore. O que vocês estão vendo ali é a cabeça de um plesiosauro. E o estado de putrefação é tão baixo que esse animal deveria ter morrido no máximo 7 dias antes dessa cabeça ter aparecido na praia. Ou seja, por volta do ano 1925 do século passado, deveria ter pelo menos um plesiosauro nadando aí pelo planeta. É interessante porque no ano de 1977, e aí tem uma briga muito grande que o pessoal tem levado a respeito disso, essa carcaça que foi pega num navio japonês, pescando pertinho da costa da Nova Zelândia no ano de 1977. Eles pegaram essa carcaça, como já estavam num estágio muito avançado de putrefação, jogaram essa carcaça desse animal de volta no oceano. Só que um biólogo japonês que estava no barco tirou algumas fotos, 5 fotos, tirou algumas partes para levar para a pesquisa. O interessante é que, pelo que tudo indica, essa carcaça deveria ser de algo muito parecido, ou se não, de um plesiosauro. Alguns têm colocado como sendo de um tubarão-baleia. Então tem uma discussão muito séria a respeito disso, tem vários artigos na internet, uns dizendo que não era tubarão-baleia, outros que eram tubarão-baleia. Algumas pessoas que têm trabalhado mais especificamente com isso, chegaram à conclusão de que pelas características, pelas análises laboratoriais, esse animal não era um tubarão-baleia. Ele tem as características muito mais voltadas para de um dinossauro do que para um tubarão-baleia. Então fica questionável a coisa. Quando nós tratamos da possibilidade desses animais estarem vivos ainda hoje, ou seja, dos dinossauros, daí a coisa fica um pouco mais fascinante. Por quê? Se nós pegarmos assim, a região do Brasil, pega a área da Amazônia, indo mais ou menos ali do Pará, seguindo em direção até a Cordilheira dos Andes e descendo praticamente até o Pantanal. Essa é uma região muito grande, onde existe a possibilidade de ser um habitat natural para esse tipo de animais. De toda essa região que nós temos aqui, menos de 1% foi pesquisado até o presente momento. Se você pegar lá na África, você tem o deserto do Saara aqui em cima, embaixo do deserto do Saara você tem toda uma região que é muito maior do que essa que nós temos aqui na América do Sul, também uma região de muitos pântanos, uma região de uma vegetação muito assim, intensa. Em outras palavras, esse negócio que é maior do que nós temos aqui no Brasil, uma área muito maior, menos de 0,5% foi pesquisado até o presente momento. Então, eu acho que é um pouco difícil nós dizermos assim, não existe. Deu para entender? Eu não estou dizendo que eles estão lá, mas que existe uma possibilidade, sem dúvida. Eu estou dizendo isso pela questão do que várias pessoas têm levantado. Imagina uma linha de tempo evolucionista aqui. Aqui estamos nós. Se voltássemos no passado, 200 milhões de anos, nós encontraríamos os dinossauros no planeta, segundo a proposta dos evolucionistas. Se eu voltar agora 350 milhões de anos atrás, eu estaria encontrando selacantos nadando nos oceanos do mundo. Pensando dessa forma, hoje, seria mais fácil nós encontrarmos selacantos vivos ainda hoje ou dinossauros vivos ainda hoje. Obviamente, o que estiver mais próximo teria uma probabilidade maior de ser encontrado vivo no planeta. Só que dinossauros, até o presente momento, que eu saiba, não achamos nenhum, mas que os selacantos estão nadando por aí, a gente tem certeza. Essa é uma das razões do porquê muitos cientistas acreditam na possibilidade de termos esses animais ainda vivos no planeta Terra. Então é um negócio muito interessante, porque muito da pesquisa está relacionado com o trabalho lá no Congo. Por que o Congo? Porque o Congo tem um grupo muito grande de pigmeus. Pigmeus são nômades, eles não ficam parados num lugarzinho só. Eles ficam circulando. E os pigmeus falam de um animal chamado Mokele Mbembe. Esse animal, o Mokele, ele tem algumas características muito interessantes. Ele tem o corpo parecido como o de um elefante, uma cauda longa e flexível como de um crocodilo, um pescoço comprido como de uma girafa e uma cabeça parecida com uma serpente. Se você coloca essas coisas todas juntas, você tem uma leve noção do que seria esse animal. Dá para a gente ter uma noção ali.
Algo que é muito interessante, que se você mostra a silhueta do animal para os nativos, eles conferem que esse é o moquele. Um desenho, que silhueta? Silhueta de um apatossauro, um brachiosauro, um diplodoco, que eram muito parecidos. Então, se você coloca isso daí, eles falam, esse é o moquele. Agora, é interessante, se você pega, por exemplo, um desenho lá de um leão marinho, coisas desse jeito, não, isso daí não é o moquele. Esse aqui é o moquele. Eles sabem, eles reconhecem pela silhueta que animal seria aquele chamado de moquele. Ali vocês estão vendo uma foto tirada há uns anos atrás, relacionado com a pegada, ou seja, tem uma pegada de um desses animais no solo, não na rocha. Então dá para a gente ter uma noção básica aí dos nossos queridos dinossauros. Que eles existiram, ninguém tem dúvida. Algo que é muito interessante, aqueles que tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha no meu livro, tem uma parte que quando eu trato a respeito dos fósseis, bem no finalzinho do capítulo de fósseis, que tem algo muito interessante. Foi descoberto alguns anos atrás um fóssil. Aqui você tem, o fóssil é de um mamífero. Só que ao estudar o fóssil desse mamífero, eles descobriram que no estômago do mamífero tinha um fóssil de um filhote de dinossauro. Em outras palavras, se os dinossauros comiam os mamíferos, nós não sabemos. Mas que os mamíferos comiam os dinossauros, a gente tem prova no registro fóssil. Então nós sabemos que mamíferos e dinossauros foram contemporâneos. Nós temos evidência no registro fóssil. Existe isso. Então é muito importante nós entendermos que essa questão toda de que os dinossauros lá depois... Não, nós temos evidência de que eles foram contemporâneos. Tanto é que muito tem sido feito agora para poder juntar essa evidência do registro fóssil, fazer com que agora a nossa história fique um pouquinho diferente. Na verdade, junto com os dinossauros, já haviam aves com penas perfeitamente desenvolvidas, como as das aves de hoje. Já haviam também mamíferos tão desenvolvidos quanto os mamíferos de hoje, e coisas assim por diante. Então, quando nós pensamos a respeito desses dinossauros, que eles existiram, ninguém tem dúvida. Em termos da grande abundância de variedade, nós sabemos que sim, porque a formação de fóssil é tão rara, é muito difícil formar um fóssil. Tem que ser um evento sobrenatural quase. Naturalmente os animais se decompõem, como nós já vimos na outra palestra. Agora, a quantidade de fósseis de dinossauros que tem é muito grande. Mas deixe-me dizer que a quantidade de fósseis no planeta é muito pequenininha, viu? Não pensa que tem toneladas e toneladas e toneladas de fósseis assim. É pequena a quantidade de fósseis. Então essa ideia de que um dia os dinossauros dominaram a Terra é um pouco exagerada. Porque nós temos fósseis, por exemplo, de barata d'água, e a quantidade de fósseis de barata d'água é tão grande que a gente poderia afirmar então que as baratas d'água dominaram o planeta Terra também. Nós temos tantos fósseis de pernilongo que a dengue de hoje parece brincadeira comparado com a quantidade de fósseis de pernilongo que a gente tem. Então no planeta Terra, no passado, os pernilongos dominaram o planeta. Tomem cuidado com esse tipo de conotação. Quem geralmente produz isso não são os cientistas, é a mídia. Então, o pessoal da mídia gosta de exagerar um pouquinho assim, as questões, falando a respeito dos dinossauros e tudo mais. Então, dentro da questão dos criacionistas, sem dúvida, eles existiram, ninguém tem dúvida disso, uma grande abundância, grande variedade. Em termos de evidências relacionadas com a paleontologia, tudo indica que seres humanos e dinossauros foram contemporâneos. A literatura antiga também trata a respeito disso, a gente não tem muito questionamento. E não podemos afirmar categoricamente que os dinossauros estejam extintos. Só uma pinceladinha rápida, isso aqui é o criacionismo, a posição da maior parte dos criacionistas com respeito a esses grandes animais. Deixe-me só dar uma pinceladinha rápida para vocês com respeito à Bíblia. Agora não estou mais falando do criacionismo, ok? Falando de cristianismo, Bíblia e coisa e tal. Aí vocês estão vendo uma pintura feita falando a respeito da criação, segundo a Bíblia, o livro de Gênesis, no dia 6, sexto dia. Vocês estão vendo, por exemplo, um animal, aquele lá em cima, esqueci meu apontadorzinho laser, mas vamos nós aqui. Tem o apatossauro aqui, você tem um baluctério ali, os outros animais você conhece. O baluctério praticamente foi um dos maiores mamíferos conhecidos no planeta, parece uma superanta. O apatossauro, por outro lado, isso já é bem conhecido do registro fóssil, vocês já devem ter visto isso em vários lugares. Mas muitas pessoas têm dificuldade em aceitar quando que esses animais foram criados. Lembra que a Bíblia nos diz lá em Gênesis que Deus criou os répteis. Agora, os répteis são o quê? Os dinossauros são répteis. Então, muitas vezes nós pensamos apenas em alguns animais.
conotação que nós temos de vários textos da Bíblia é uma questão de interpretação. Amanhã pela manhã eu gostaria de tratar de um ponto que é muito importante, é que se a ciência estiver devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada, os dois não entram em contradição. O problema é que a gente tem um pouco de dificuldade com isso, né? Só por curiosidade, um outro livro que trata a respeito dessa questão também é o livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 40, Deus fala para Jó: contempla agora o behemoth que eu criei juntamente contigo. Ele vai descrevendo esse animal. Ele diz que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Então a gente tem uma noção da estrutura do animal. Dá para ter uma noção do peso do animal, dá para ter uma noção de como esse animal se locomovia. Quando você fala de força nos lombos, poder nos músculos do ventre, isso está relacionado com tamanho de pescoço, tamanho de cauda, estrutura de patas, posicionamento de patas, porque é um mecanismo para fazer com que toda a coisa funcione. Quando nós pegamos o próximo verso, lá no verso 17, que diz que ele endurece a sua cauda como cedro, aí é uma situação muito interessante, porque o cedro tem em média mais ou menos de 3 a 5 metros de altura. A cauda, por exemplo, algumas traduções da Bíblia falam a respeito do hipopótamo. Agora, o hipopótamo tem 20 centímetros de cauda. Isso é uma vergonha comparado com um cedro. Tem gente falar assim, que ele endurece a sua cauda como cedro, você tem um negócio desse tamanho. Um cedro, você tem praticamente 5 metros de comprimento ali, a coisa é outra. Então, essa dinâmica que nós vemos ali é um animal de grande porte, não um animal pequeno. E o hipopótamo certamente não é a resposta que nós temos para isso. Então é muito importante percebermos que não é que a Bíblia está errada. Nós temos ali uma tradução. Então foi feita uma tradução de um nome que é o nome Behemoth. Behemoth. O que significa o Behemoth? Nós não sabemos. Mas era um animal de grande porte. Não era o hipopótamo, não era o elefante, era alguma coisa maior do que isso. E pela descrição, o que encaixa parece que bem direitinho ali, parece ter sido um apatossauro, um brachiosauro, um diplodocus, um desses animais. No capítulo 41 de Jó, ele fala de um outro animal que esse nós não temos a menor ideia. Ele fala a respeito do Leviatã. Foi traduzido como crocodilo. Mas esse é um animal muito fascinante, porque ele diz que da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumo. É mais um estilo à la dragão do que qualquer outra coisa, né? Agora, o que é interessante a respeito desse animal é que várias culturas no planeta Terra têm animais que cuspiam fogo da sua boca. Isso é uma coisa muito interessante. Os chineses têm isso. Várias das culturas antigas, como os babilônicos, os próprios egípcios, eu vi várias dos desenhos que eles fizeram nas suas paredes lá, que mostram animais expelindo fogo da boca. Agora, como que essas culturas tão variadas tinham essa ideia desse animal? E geralmente o animal é muito parecido. Nós não sabemos. Será que o dragão existiu? Existe uma possibilidade, é muito interessante, porque ali no Egito, por exemplo, nós estávamos num local específico, olhando algumas das suas inscrições, e foi fascinante ver que eles tinham praticamente os mesmos equipamentos cirúrgicos que nós temos hoje. É muito legal isso. Talvez não tivesse, assim, todos os detalhes como nós temos, a variedade, mas eles tinham o que você puder imaginar, tinha bisturi, tinha um lugar para você lavar a sua mão, tinha as tesouras, todo esse negócio ali. É muito interessante você encontrar tudo isso. Inscrições mostrando como fazer, por exemplo, incisão no crânio. Será que os caras faziam operação também no cérebro? Eu não sei se eles tinham esse conceito, porque pelo que eu fui informado lá, eles guardavam, por exemplo, o coração, eles tiravam o coração e colocavam o coração numa jarrinha, porque o coração tem significado. Os rins também, eles faziam isso. Então eles pegavam vários dos órgãos e guardavam nessas pequenas jarras. Pelo que eu fui informado, o cérebro eles jogavam fora porque não servia para nada. Realmente, parece que o pessoal do século XXI, o cérebro hoje é só para enfeite, fica aqui entre as orelhas para manter a cabeça grande, senão não funciona para muitas outras coisas. O que eu quero dizer com isso é que culturas que tinham esse tipo de coisas ali, coisas tão práticas como essas ferramentas e tudo mais, ou instrumentos, do lado você encontra esses desenhos. Agora, será que a mitologia era tão grande assim? Então nós começamos a questionar um pouco disso. Então a questão a respeito dos dinossauros dá para você ter uma pequena ideia do que nós temos por aí. Muita coisa interessante para a gente tratar a respeito deles.